todos os tempos. Bom, e nesse momento eu quero franquear aqui a palavra para eles, né, os nossos convidados aí, o doutor Alex Alves, o pastor Edésio Gomes, que vai estar aqui também falando, juntamente com o pastor Silvio Neves. Bom dia, paz do Senhor, pastores, quem será o primeiro a falar aí? Paz do Senhor a todos os ouvintes da nossa rádio. Aqui é o pastor Silvio. Como vocês sabem, nós estamos aqui nessa expectativa muito grande e eu gostaria, diante de qualquer coisa, como todos nós somos pastores, nós sempre entregamos o nosso trabalho primeiro a Jesus Cristo, que é aquele que dirige todo o nosso trabalho. Então eu gostaria de pedir o nosso pastor que está aqui presente, que é o pastor Edésio, que está junto com o doutor Alex, e eu gostaria de pedir ao pastor Edésio que dirigisse essa oração e conduzisse o nosso trabalho para que Jesus esteja no nosso meio. Amém. Vamos falar com Deus nesta hora e pedir a Ele a direção aqui no nosso trabalho, e em primeiro lugar nós vamos colocar Ele à frente, porque eu creio, querido, você que está na sintonia, tudo que vai ser falado aqui vai ser para auxiliar o seu crescimento material, o seu crescimento espiritual. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade. Queremos te agradecer por essa porta que tu tem aberto aqui para nós estarmos neste momento esclarecendo, trazendo conhecimento para o seu povo, trazendo um pouco de esclarecimento, ó Deus, naquilo que tem afetado tanto o nosso povo, tanto tem afetado a nossa nação, Senhor. E nós queremos nesta hora pedir a sua direção na vida do Dr. Alex, nosso pastor Silvio, Senhor, e a mim que estou aqui também participando desta mesa. Nós contamos com a tua ajuda, Senhor, na certeza de que toda sabedoria, tudo provém de ti. Nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, inicialmente, eu sei que nesse momento nós estamos aqui entrando em vários lares, nós estamos inclusive sabendo que nós estamos até em outros países, porque outros países já fizeram contato conosco para essa palestra que vai acontecer. E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta antes que o pastor e doutor Alex se apresentasse. Eu gostaria de colocar já no ar a seguinte pergunta. Nós temos visto que há um caos familiar muito grande, há um atrito entre pais e filhos e tal. E eu gostaria que ele, depois de sua apresentação, que ele dissesse para nós por que isso vem acontecendo nos dias atuais. Ok, é um prazer imenso estar aqui com vocês, pastor Edésio, pastor Silvio, Alexandre, né? E toda a equipe da 107, tá certo? O Jorginho da Herbalife que está aqui também nos apoiando, a Mirtz, né? Que está aqui, a dona Mirtz, missionária Mirtz, está nos apoiando aqui também. E colocar que é um prazer imenso poder compartilhar, né, a nível mundial, né, pela entrada da rádio, né, tudo isso que está acontecendo não só no Brasil, entendeu, pastores? Isso está acontecendo a nível de mundo. Né? Nós temos um alerta da Ordem Mundial de Saúde, né, há cerca de 6 anos atrás, esse alerta venceu em julho do ano passado, onde 60% da população ocidental vai fazer quadro de depressão, 30% vai fazer quadro de pânico e 10% vai tentar o suicídio nos próximos 10 anos. O nosso governo lançou o Setembro Amarelo o ano passado, tá? E no último dia do Setembro Amarelo nós tivemos o episódio de um jovem se suicidando, né, lá da Ponte Rio-Niterói, e tivemos uma sequência inclusive de pastores se suicidando também no fim do ano, no período, né, de outubro, novembro, nós tivemos toda uma sequência de suicídios, né, inclusive de médicos se suicidando, e recentemente nós fomos surpreendidos pela Universidade Federal de Minas Gerais que os acadêmicos de medicina estão se suicidando. Isso levou o governo federal, inclusive, a suspender o curso de medicina no país por 5 anos. Ele está suspenso por 5 anos, porque está se tentando entender o que está acontecendo. E, na realidade, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma pandemia psicossomática.
O que é a pandemia? É algo que está fora de controle. Endemia, algo que tem controle. Pandemia, sem controle. E aí, o que você me colocou, pastor Silva, a respeito das famílias, né? Nós temos toda uma desestruturação familiar em curso. Né? Os pais foram obrigados a trabalhar fora, pai e mãe, por conta principalmente da crise dos anos 80, né? Nós todos aqui somos precursores desse período, né? Nós éramos meninos, mas estávamos recém entrando no mercado de trabalho em 80 e a gente viu o que aconteceu na década de 80. Nós tivemos uma crise, né, muito semelhante à atual, com motivações diferentes. Era uma crise no período econômico. A nossa atual era ética moral. Nós sabemos os motivos da crise atual. Porém, nós tivemos um grande número de homens perdendo os postos de trabalho, o que levou as mulheres a entrar no mercado de trabalho. Não sei se vocês se lembram disso, né? Elas ganhavam até a metade dos homens para trabalhar, porque as indústrias, os comércios precisavam de mão de obra, mas não podiam pagar. Resultado, contrataram a mão de obra feminina. E isso levou a mulher ao mercado. Quando a mulher foi ao mercado, isso a tirou de dentro de casa. Então, nós temos hoje muitas mulheres que são complementares ou arrimam até de família hoje, o que elas têm que dividir, né, a responsabilidade de criar seus filhos, coisa que as nossas mães não passaram por isso. Né? As nossas mães, com raras exceções, elas estiveram disponíveis a cuidar das crianças. Né? Então eu tive a minha mãe, você teve a tua mãe, o pastor Décio teve a sua mãe, e hoje, nos últimos 30 anos, essa geração que está aí, eles não têm pai nem mãe, eles são órfãos de pai e mãe e com uma dificuldade enorme de identificação, inclusive na área do gênero, por conta disso, porque não há figura masculina nem feminina presente na maioria dos lares, infelizmente. E o pastor Silva, olha só, ele falou uma coisa interessante, e na verdade, essas crianças de hoje são criadas com a ausência dos pais e quem acompanha eles é, muitas das vezes, a empregada, né? Aquela pessoa que está auxiliando, a secretária ali da família, que dá essa assistência. Ou as creches, né, dos diversos municípios que têm esse serviço e que, para complicar, pastor Décio, a criança ela reconhece a mãe pelo cheiro. Isso é um problema grave para o pessoal de creche, porque eles não têm cheiro de mãe. Verdade. Por mais que eles até tentem ocupar esse espaço relacional, eles não conseguem ocupar porque não tem o cheiro da mãe. Porque não podemos esquecer que nós somos seres biológicos, né? E muitas das coisas que acontecem na relação afetiva é uma consequência de um processo biológico, da relação mãe-bebê. Né? De 0 a 2 anos, a mãe deveria estar amamentando. A mãe brasileira amamenta só 4 meses, só para você ter uma ideia. São 4 meses só de amamentação quando chega a 4 meses. O resultado disso é compulsão e adicção à falta. E por haver a falta, drogadição, alcoolismo, olha só, roubo, furto, corrupção, mentira, prostituição. Tudo isso está ligado a problemas de amamentação. Pouco, muito sério. Gravíssimo, né? Gravíssimo, porque agora, né, nós temos toda uma geração sequelada por conta de tudo isso. Realmente a gente vê que o caos na família está muito grande. E eu às vezes eu recebo determinados pastores que me fazem determinadas perguntas e alguns, inclusive, solicitaram que eu fizesse algumas perguntas. E uma das perguntas que eu tenho aqui é que nós tomamos conhecimento que aumentou muito o número de jovens se automutilando, né? Inclusive utilizando lâminas de barbear, né? Que é aquela famosa Gillette. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós por que isso tem acontecido, o que está provocando isso, que essas crianças estão se automutilando, o que leva uma criança a isso? Nós temos uma fragilidade, né, que ela começa na questão emocional da criança por conta daqueles que seriam os seus cuidadores. Nós já começamos a conversa falando que os cuidadores não estão cuidando. Então, o primeiro passo é esse. Então, essa criança ela está sendo colocada, né, na mão de uma tia, de uma avó, de uma prima, de uma amiga, de uma estrutura de creche, ou até de um irmão mais velho, né, cuidando dessa criança. É dessa forma que a coisa está acontecendo. Então, muitas dessas crianças, inclusive, estão sofrendo abuso sexual e abuso psíquico.
O número de crianças abusadas, vale até em algum momento a gente voltar só para o tema falando de abuso sexual, para a gente dizer como a pessoa identifica quando a criança foi abusada, é muito grave. Então, no meu trabalho clínico, para cada 10 que chegam no processo de automutilação, 99,9 foram abusados sexualmente. E aí a dor psíquica, ela é muito forte, e aí ela vai para o processo de automutilação para interromper a dor psíquica. Então ela gera uma dor física para que o cérebro naquele momento alivie a tensão. Então a gente tem que lembrar que o cérebro ele funciona com 20% de toda a energia, de todo o oxigênio, e a base de funcionamento dele é nos proteger, né, do sofrimento. Tanto é que o processo, inclusive, do desmaio, o processo do coma, é um processo de proteção, né? O cérebro está te protegendo de um sofrimento profundo. A dor psíquica faz doer da ponta do cabelo à ponta do pé, né? Que é a questão da fibromialgia, não é isso? Então nós temos crianças que estão com muita dor na alma e a dor física. E aí o que ela faz? Ela se automutila para aliviar essa tensão. Então eu tenho recebido muitos jovens assim, que aí foram abusados pelo avô, foram abusados pelo pai, foram abusados pelo tio, pelo irmão, pelo primo, pelo colega do lado, o amigo da família. Recentemente nós tivemos uma tentando suicídio e ela foi abusada durante anos pelo melhor amigo do pai. Ela dormia na casa desse amigo, né, amigo da filha, e o pai ia lá e abusava. Nós já tivemos casos, né, infelizmente, de pessoas abusando da filha, da sobrinha e das pessoas ao redor. Então são muitos casos, né, que estão explodindo em função de toda essa desordem. E só para ficar pontuado, todo abusador foi abusado. Então a gente entra aí, né, num dos meus livros sobre a maldição, né? Então a gente vê que a Bíblia nos diz, né, que um abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. Então, normalmente, tá certo? Toda pessoa que foi abusada, ela se torna um abusador. Realmente o caso mostra aí que há um pânico geral, isso está inclusive atingindo até nós cristãos, né? Eu gostaria que o irmão, inclusive, nos explicasse sobre nós, por exemplo, cristãos. O senhor acha que nós podemos desenvolver um quadro de depressão ou pânico, ou mesmo vir a suicidar realmente? Okay. Aquele que se dedica, aquele que é um verdadeiro cristão? Ok, nós podemos citar, né, biblicamente, para depois eu entrar na parte científica, o que aconteceu com o profeta Elias, né, depois daquele combate que ele teve, né, lá em relação a Jezabel e os sacerdotes, não é isso? Ele consegue uma vitória maravilhosa, né, desce fogo do céu, ele passa todo mundo na espada, e quando alguém diz que Jezabel vai matá-lo, ele entra em pânico. Ele faz uma síndrome de pânico e foge para a caverna, né? Literalmente ele vai para a caverna depois de um êxito, não é isso? Imenso, um êxito imenso. Ele sofreu de uma fadiga de combate, né? Então nós três aqui temos como origem as Forças Armadas, já conversamos antes sobre isso, né? Então nós estamos muito bem em casa, porque nós servimos o quartel e sabemos bem o que é isso, a fadiga de combate. Então quando a pessoa entra em fadiga de combate, né, ela perde o controle do seu físico e do seu emocional. A grande verdade é essa, né? Nenhuma tropa aguenta ficar em combate direto sem ficar sequelada, né? É normal fazer a troca da tropa de front. A igreja está nesse front há 2000 anos, sem troca. Não há troca. Nós estamos no nível de embate 24 horas por dia. Satanás está tentando contra nossas vidas 24 horas. Nos Estados Unidos, nós estamos com um estouro de pastores fazendo quadro de depressão. 2015, 2.000 pastores, 2.000? Não, foram 3.000 pastores. 3.000 pastores fizeram depressão e pediram para se afastar do pastoreio. Esse ano, no Encontro Batista, eles relataram que mais de 1.000 pastores batistas anualmente estão pedindo para sair da condição de pastor, alegando depressão. No meio dos batistas, eles já têm estatística a esse respeito, ok? Isso é recente, foi agora, tem menos de 15 dias o encontro deles. E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, Harvard começou a monitorar esses 3.000, porque nunca tinha se afastado uma quantidade tão grande. Em 2016, eles começaram a se suicidar. 2017, eles estão matando a família primeiro e depois se suicidando.
O mesmo fenômeno vem acontecendo em Portugal. Em Portugal, a cada 8 minutos, um português está tentando suicídio. O ano passado, eles inovaram também, estão matando a família primeiro. Primeiro eles matam a família e depois se suicidam. Então, na realidade, o que a gente percebe, né, é que no exercício da fé, nós temos um físico, um emocional, um social e um espiritual. Então, na realidade, nós temos 4 turbinas, não é isso? O problema é que a parte física ela está toda desorganizada, né? Nós estamos comendo tudo errado, gente. Se a gente olhar a nossa alimentação, ela está cheia de minerais. E o mínimo que isso provoca é desordem neurológica, além do que nós estamos bebendo. Determinados refrigerantes causam danos neurológicos também. A água brasileira, o pH dela é menor do que 5, na sua grande maioria. O sangue funciona com pH 7. Então a gente está envelhecendo e adoecendo até pela água que a gente está bebendo, porque é uma água de baixa qualidade. Então, na realidade, a gente vive toda uma desordem bio, psico, sócio e espiritual que está em curso. E aí, a igreja ela vem sendo atacada desde o ventre materno, não é isso? Nós fomos escolhidos dentro do ventre materno. Então, as mães não estão conseguindo ter uma gestação tranquila, com raríssimas exceções. Os partos, cada dia que passa, ficam mais complicados. Inclusive, o parto cesáreo já está contraindicado pelo Conselho do Regional de Medicina Federal por causa dos danos psicossomáticos que esse tipo de parto causa para a mãe e para o bebê. Olha só, e isso foi feito de maneira indiscriminada nas últimas décadas. Então, hoje nós temos mulheres adoecendo por conta, né, de problemas oriundos de experiências traumáticas, porque o parto cesáreo é um parto traumático para a mãe e para o bebê. Esse parto só pode acontecer quando há risco para a vida da mãe e para o bebê. E mesmo assim eles devem sofrer acompanhamento, né, tanto da parte médica quanto da parte psicológica. E aí nós tivemos, infelizmente, nos últimos 30 anos, todo um advento, né, de partos feitos de maneira indiscriminada. E se nós lembrarmos, há 10 anos entrou uma coisa terrível na vida, inclusive dos cristãos, a tecnologia. 50 minutos de navegação na internet. 1 minuto e 51, mata neurônio, mortandade neuronal. 7 anos você sofre uma poda neuronal. O teu organismo já descarta, já é normal. Só que agora você está navegando, né? 51 minutos, 1 minuto e 51 já mata neurônio. Insônia, né? Vários evangélicos estão falando de insônia, mata neurônio. Estresse, mata neurônio. Brigaiada dentro de casa, né? Quando a pessoa tem aquela dorzinha de cabeça, mata neurônio. Olha só. Tabagismo, mata neurônio. Álcool, mata neurônio. Droga, mata neurônio. A pergunta para o ouvinte é quantos neurônios você ainda tem, tá certo? Por conta de todo o dano que a gente vem sofrendo. Então você vê que há uma desordem, eu explico isso até no meu livro de Batalha Espiritual, a humanidade vai sendo atacada bioquimicamente e sensorialmente, através da supercognição. Então nós estamos tendo muita informação. E a informação que entra através dos olhos, né, ela entra sem filtro, porque ela entra 100 milionésimos de segundo. O que nós estamos falando, né, os nossos ouvintes e vocês estão tendo um retardo de 2 segundos. Vocês estão pensando comigo, concordando, discordando, lembrando, pensando em alguém, está tudo acontecendo. Agora, nesse instante, a minha imagem entra sem filtro. O que vocês estão vendo vai ficar registrado no teu inconsciente. Por isso que os pastores antigos tinham tanta implicância com a televisão, e os que sobreviveram e viram a internet, eles ficam tudo arrepiados com o que está acontecendo. Hoje os pais estão colocando os filhos diante da tecnologia com menos de 1 ano de idade, tá certo? E acham que estão fazendo algo muito bom. E aí os seus filhos estão tendo acesso a informações que vão causar dano, porque o axônio, que é o cara que liga os neurônios, ele superaquece com 51 minutos e destrói os neurônios. É grave. Uma informação atrás de outra. Eu sei que esse assunto é muito vasto. Muito. A gente, estamos correndo aqui, né, doutor Alex, por causa da nossa hora. Mas eu não sei, Alexandre, como é que nós estamos aí? Eu vou lembrar aqui o nosso contato, né, do Zap, para quem quiser. A pessoa pode participar aí. Eu sei que você deve estar em casa agora nesse momento um pouco assustado, né, com todas essas informações que o doutor Alex acaba de revelar aqui para você, inclusive sobre a questão do uso da mídia, né, da internet, da rede social, né? Isso destrói neurônio, gritaria dentro de casa, destrói neurônio, mata neurônio, né? Foi a expressão.
que ele usou aqui, isso nos traz aí realmente um alarme, né? A gente fica meio que assustado, porque a gente, como é que vai viver? Porque tudo que ele falou aqui, todos nós, em algum momento da vida, acaba convivendo Perdendo, né? com essas situações que o doutor Alex acaba de colocar aqui para todos nós, né? E a gente fica meio que assustado. Espero que no final da palestra ele vá dar aí a receita, né? De como se livrar dessas coisas, né, doutor Alex? Só misericórdia. Então, Alexandre, Vai divulgar aí o WhatsApp? É o 97 isso. 260 0107. 97 260 0107. Pode ligar também para o fixo, se quiser falar ao vivo aqui, tiver uma pergunta bem objetiva para o doutor Alex. Está respondendo a você, trazendo alguns esclarecimentos sobre o assunto. 3488-4889. Edésio. Ok, meu amigo. Então, queridos ouvintes, o nosso tema hoje, nós estamos falando sobre essa pandemia psicossomática. É um nome até assim, para quem não está acostumado, meio complicado, mas essa pandemia psicossomática, ela é o que nós estamos falando aqui, vai falar sobre a depressão, pânico e suicídio. Esse é o foco da nossa conversa aqui no estúdio. Afinal, o pastor Alex, essa pandemia psicossomática, isso é uma lenda ou é uma realidade? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Aí é tudo de bom, né? Você vê, a ciência hoje, ela entende que existe uma memória fetal, pastor Décio. Tá certo? Então, tudo que a mãe sofreu na gestação, o bebê sofreu junto. A experiência de parto também. Então, imagina quem sofreu cesárea, o cérebro do bebê participou ativamente. A mãe foi ser cortada, o cérebro dela sabia, o cérebro do bebê também, e ele foi arrancado. Antes, nós nascíamos olhando para o céu, Hoje a gente olha para baixo, para a terra. A pergunta é se a gente é borboleta. Mudaram a entrada da informação geoespacial. E aí a bendita lá da pessoa que fazia o parto, a parteira, pegava o bebê e colocava junto à mãe. Hoje, não. A criança é toda sugada, ela vai para uma temperatura de 5 graus, que é a sala de parto. Antes era na temperatura ambiente, choque térmico. Problema na coluna, já na coluna cervical, por conta disso, ok? Tá certo? E aí, em face disso, agora ela é sugada, colocada para a mãe. A mãe olha o bebê 2 minutos, é retirado. O bebê, nós registramos informações a cada 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, registro no cérebro. Então, o bebê registra a seguinte informação: minha mãe me abandonou. Minha mãe me rejeitou, ela não gostou de mim. Eu passei 9 meses dentro dela e 2 minutos ela me tirou de jogada. E aí você vai para uma UTI neonatal que vai levar de 1 a 4 horas ou um dia para ser amamentado. Houve um cara chorando, 2 chorando, 3 chorando. Cheguei no céu, no inferno. Todo mundo que está aqui está apanhando, porque eu já cheguei apanhando e não fiz nada. Por isso a dificuldade nossa com os médicos. O primeiro cara que te bateu foi o médico. A verdade é essa. Tu já chegou na vida apanhando. Isso não era desse jeito. Se eu conversar com a sua avó, se tiver uma bisavó viva, né, alguém que tem os seus 90 anos, eles vão relatar um outro tipo de coisa. Então, na realidade, o que aconteceu? Nós tivemos um adoecimento sistêmico da sociedade, inclusive pela mudança do parto. Ok? A partir daí, agora, nós temos um problema que vai acontecer na amamentação, vamos ter um problema de infância, né? Os traumas ao longo de 0 a 7 anos, que é o tempo que forma o caráter, os traumas agora de 0 a 21, que é o tempo que forma o corpo físico, o cérebro só fica pronto aos 25 e maturidade psíquica, só aos 35 anos. Por isso, muitas pessoas com menos de 35 anos trocam de opinião igual troca de roupa. E aí o resultado é vários casamentos sendo desfeitos por pessoas com menos de 35 anos. Entendi. Com licença, doutor Alex, a Rosineide, ela está dizendo aqui: bom dia, Rosineide de Queimados, está adorando aí a palestra do doutor e dizendo o seguinte: doutor Alex, pelo amor de Deus, nos ensine a organizar nossos pensamentos. Não sei se ela falou isso mais para frente. Show de bola. Isso aí é a síndrome do pensamento acelerado e o labirinto. Né? Se você fizer uma pesquisa no ar, quantos ouvintes teus já sentiram um labirinto, pode ter certeza, mais de 50%. Pessoas que já sentiram que estão dentro de um labirinto. E aí, essa pergunta, gente, isso passa, né, pelo princípio bíblico. Filho meu, medite na minha palavra de dia e
de noite. É o princípio da neuroplasticidade. Né? Já vou até adiantar um pouquinho para você lá não querer pular daqui da rádio. A saída é a neuroplasticidade. São exercícios para o cérebro, né? Que a gente vai estar falando isso possivelmente numa próxima vinda, né? Aprofundando isso. Mas existem exercícios específicos que nós podemos fazer para poder ativar a fábrica neuronal. Porque antigamente a gente não sabia que o neurônio poderia, né, ser recuperável. Hoje nós sabemos que nós podemos ativar a fábrica de neurônios. Olha, eu entendo que, pelo que o senhor falou pra gente, a alma humana, ela está doente. É verdade. Está clamando por socorro. E fica aqui meu questionamento. Como que fica o futuro dessa sociedade atual em função do avanço destas problemáticas da pandemia psicossomática? Isso o senhor colocou com muita propriedade. Isso tem me levado a me aproximar, inclusive, da intervenção militar aqui no Rio de Janeiro. Sim. Já tenho trabalho sendo feito junto à Aeronáutica, estão para entrar no Exército, na Marinha, algumas escolas municipais, estaduais. Então a gente vem fazendo uma cruzada dentro das nossas igrejas, através de seminários de cura da alma, né? E em cima do processo de batalha espiritual, ensinando esse cenário, né? Porque o grande importante num teatro de operações é você entender o que você está combatendo, concorda? A gente precisa entender, né, a origem do conflito. Esse conflito, né, que acontece na Terra, ele começa no céu, através da rebelião de Lúcifer, nós sabemos disso, e hoje isso está acontecendo dentro das nossas casas. Por quê? Os pais não estão acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos. Essa é a grande verdade. A escola hoje não tem estrutura para lidar com os atuais conflitos. Por quê? Ela tem que cumprir, né, um papel junto ao MEC, a nível de uma gama de conhecimentos que são totalmente desnecessários a partir da plataforma Google. Não é isso? Então, na realidade, nós teríamos que ensinar relações humanas, comunicação interpessoal, administração de conflito, empreendedorismo, não é isso? Nós teríamos que tratar as crianças para esse novo ambiente. É algo que não está sendo feito, compreendeu? Então, isso aumenta o conflito e os pais se tornam obsoletos diante dos seus filhos. Essa que é a grande verdade. A escola está ficando obsoleta em relação aos jovens. Doutor Alex Alves, a ouvinte Luciene, aliás, ela pergunta exatamente isso que o senhor está dizendo. Ela está perguntando aqui, quando a criança ou adolescente é abusada dentro de casa e conta para a família e a família não acredita. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Mas é desse jeito mesmo, fato. Ela disse, porque eu passei por isso há alguns anos atrás. O que fazer? É isso aí. Ela quer saber o que deve ser feito. Show de bola. E aí a coisa é do grave para o gravíssimo. Por quê? Essa criança, esse adolescente, né, ele já está sofrendo de uma fragilidade da estrutura, né, que não o protegeu. E agora ele é sentenciado na condição de mentiroso, como alguém que estivesse inventando aquilo que ocorreu. Então o dano, né, se torna maior. O dano é muito maior porque agora você não tem a quem recorrer. Da onde me virá o meu socorro? Né? A Bíblia diz que meu socorro vem do Senhor. E mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, né, o Salmo me diz o quê? O Senhor não me abandonará. Então nós temos que entender a dimensão que esse conflito, que é físico, emocional, social, na verdade ele é espiritual. Nós temos, Alexandre, pessoas com legados de maldição hereditária e maldição territorial agindo sobre a vida delas. E aí é um processo cíclico, né? Você vai ver que às vezes numa família, né, todo mundo foi abusado. Por exemplo, eu tenho um caso que eu estou tratando, que a garota de 16 anos tentou 3 vezes suicídio, foi abusada pelo tio. A mãe dela foi abusada. E a avó também foi abusada, a avó materna. Então você tem toda uma sequência de abusos. Isso caracteriza um legado, né, de maldição agindo dentro dessa vida, né, que é a parte espiritual. Você compreendeu? Entendi. E aí a Bíblia diz o seguinte: a maldição sem causa não haverá. Erro nosso. Nós estamos botando a mão em coisas que não mapeamos. Entendi. É forte, né? É forte. Bom, eu gostaria então, realmente é muito complexo mesmo, e o que eu tenho ouvido ultimamente, agora estou começando a entender. Eu ouvi uma informação que eu gostaria de tirar a dúvida com o Dr. Alex agora, sobre uma informação sobre os presídios. É verdade que para cada 10 presos, 9 são evangélicos?
Isso, afinal de contas, isso é real? Isso, ou foi um comentário que eu ouvi, assim? Eu coloquei dúvida porque eu não tinha uma resposta concreta, né? Muito boa pergunta, pastor Silva. Nós temos uma estatística do IBGE que já fala em 6. Para cada 10, 6. Isso é comprovado pelo IBGE. Ok. O ano passado, eu fazendo palestras, né, e aí até falando sobre essa situação, nós tivemos o advento de algumas pessoas do DESIP nos acompanharem. Graças a Deus não é a equipe do Moro nem do Bretas, é o DESIP que está nos acompanhando. E aí eles já me acompanham há cerca de um ano, e aí se apresentaram, se dizendo ser do DESIP, e aí disseram que eu estava desatualizado, quando eu coloquei que para cada 10 eram 6. Eles disseram, pastor, no ano de 2017, para cada 9 que deram entrada, para cada 10 que deram entrada, 9 seriam evangélicos. Isso, inclusive, está me levando a me aproximar do DESIP para fazer um trabalho junto ao DESIP, porque o lixo das igrejas está na rua, o esgoto das igrejas vazou pela rua e a 100ª ovelha, ela está com fome, faminta, enlouquecida na rua, matando, roubando e destruindo. Isso é algo muito sério. E nós somos responsáveis por isso? Sim, porque agora vem na Ezequiel, né? O senhor conhece Ezequiel, os pastores de Israel, vem Jeremias, não é isso? Vem as cartas aos anjos de Apocalipse, e eu já peguei a minha cartinha, tem cartinha para todo mundo ali, não é isso? E aí nós vamos ver que a igreja, ela ficou dentro do templo, e hoje ela está acuada dentro do templo. É o que está acontecendo. Várias igrejas nossas estão sendo obrigadas a contratar, inclusive, seguranças armados, inclusive uniformizados armados, para poder dar uma segurança para o povo na ordem de culto. Então o senhor vê que isso é uma tragédia, né? A nível espiritual é uma tragédia. O senhor vê pastores com carro blindado, tem pastores com porte de arma, você está vendo? Isso é muito grave, o que está acontecendo é muito grave. Então nós não temos mais a segurança de ir e vir. E aí o texto bíblico é claro, se o senhor não